interesse com a apresentação. Em algumas situações a gente acaba falando de alguma droga, algum nome comercial, mas sem nenhum conflito de interesse. Aqui é só para mostrar um pouquinho da nossa agenda, então vamos começar com uma introdução. Trouxe 3 casos clínicos, vamos falar um pouquinho do diagnóstico, atualização em tratamento e uma mensagem final. Então, para começar, a osteoporose é uma doença esquelética, sistêmica, é caracterizada pela redução da massa óssea e pela deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, levando aí a um risco aumentado de fragilidade de fratura óssea. Então, essa figura mostra para a gente como que é a evolução, simplesmente pela idade do paciente, considerando que o principal fator de risco para a fragilidade óssea é realmente aí o avanço da idade. Então, com o passar da idade, há uma redução tanto dessas trabéculas verticais quanto das trabéculas horizontais, tornando esse osso aí muito mais frágil, tá? E factível à fratura. Então, embora a osteoporose ela esteja presente em todo o esqueleto, é uma doença aí de todo o esqueleto, é muito mais provável que ela esteja presente em quadril, coluna, punho, principalmente porque são regiões mais frágeis e mais factíveis de fratura. A osteoporose ela é encontrada em cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. 10 milhões de brasileiros têm osteoporose, 2,4 milhões de fraturas por ano acontecem em todo o planeta, decorrente dessa fragilidade óssea, e 75% dos casos de osteoporose só são diagnosticados após a primeira fratura, mostrando que muitas vezes alguns pacientes eles são queixosos, né, se queixam principalmente de dor articular e acham que isso é pela osteoporose. Mas não, a osteoporose ela é uma doença silenciosa, ela é uma doença que não causa dor, só vai causar dor quando realmente houver fratura. Aqui tem alguns fatores de risco, que eu resolvi listar para vocês, né? Lembrando que o principal fator de risco realmente é a idade avançada, mas existem o uso de alguns medicamentos, principalmente os glicocorticoides, anticonvulsivantes, heparina, que podem também influenciar na fragilidade óssea. O baixo peso por si só, por uma redução aí da produção de estrógeno a nível de tecido adiposo pela aromatização. O tabagismo e o alcoolismo por serem substâncias tóxicas e principalmente o tabagismo por gerar hipóxia tecidual, aumentando a atividade osteoclástica e aumentando a reabsorção óssea. A pouca massa muscular, né, baixa massa muscular, principalmente aumentando a chance de queda do indivíduo, principalmente aquele indivíduo aí mais idoso, antecedente familiar de fraturas, a hipovitaminose D, a gente sabe que a vitamina D já tem aí seus efeitos comprovados em relação à saúde esquelética, principalmente relacionado ao aumento da reabsorção de cálcio a nível renal e a nível intestinal, e a sua participação na produção do paratormônio. Paralisias ou condições clínicas que afetem a força ou o equilíbrio do indivíduo, e a genética, né? Então, a gente sabe que 60% a 70% da massa óssea, do pico de massa óssea do indivíduo, ele é determinado pela genética. Então, talvez a principal pergunta, né, numa anamnese de um paciente com fragilidade óssea, é questionar se algum familiar de primeiro grau, pai, mãe, principalmente mãe, né, já que é uma doença que acomete mais as mulheres, se elas tiveram alguma fratura, principalmente de quadril. A má alimentação, a falta de proteína por si só, algumas doenças inflamatórias, né? Quando a gente aumenta aí a produção de citocinas inflamatórias, há um aumento também da atividade osteoclástica, já que o osteoclasto é um grande macrófago. O diabetes por si só, porque o diabetes já é uma doença inflamatória crônica. O hiperparatiroidismo, já que o PTH é um hormônio que aumenta a reabsorção óssea. A anorexia nervosa, né, e aí nós teríamos aí vários porquês, primeiro pela redução do percentual de gordura e redução da produção de estrógeno a nível aí de tecido adiposo,
pela aromatização, e também pelo hipogonadismo gerado nesses quadros de anorexia nervosa, um hipogonadismo central. Cirurgias desabsortivas, gastrectomia, muitas vezes desvios intestinais, por exemplo, numa cirurgia bariátrica, tá? O hipogonadismo e a menopausa nas mulheres. O hipogonadismo nos homens, né, que pode acontecer a qualquer idade, mas que tem sua maior chance de acometimento, principalmente com a idade, e a menopausa, já que a menopausa é um marco, né, na saúde feminina, pela redução da produção aí dos esteroides sexuais. Aqui a gente tem uma tabelinha só para mostrar basicamente os fatores de risco. Desculpa, só um minuto. Pronto. Aqui nós temos uma tabelinha só para mostrar os fatores de risco, né, principalmente o avanço da idade, né, a idade por si só é uma condição que vai debilitar, aí, que vai alterar a saúde óssea desse indivíduo, antecedente de fratura, uso de glicocorticoides, fratura, história de fratura de quadril na família, principalmente aí mãe, ou tias, ou avós, baixo peso, uso de cigarro e o uso de álcool, doenças reumatológicas, que são por si só doenças inflamatórias, né? E sempre a gente precisa descartar que seja uma osteoporose secundária, seja por um hipogonadismo, ou por uma menopausa precoce, ou algum processo de má absorção, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, uma anemia perniciosa, algumas outras doenças inflamatórias, doença renal crônica, doença hepática, e a gente não pode descartar, não pode deixar de descartar sempre o uso de alguns medicamentos. Aqui é só para tentar ilustrar um pouquinho como que acontece o pico de massa óssea, né? O pico de massa óssea, ele se dá mais ou menos entre 20 e 30 anos, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. A gente sabe que pela produção dos hormônios sexuais masculinos, principalmente a testosterona, a gente tem uma ação anabólica maior em relação ao osso e em relação à massa muscular. Então, o pico de massa óssea é maior nos homens e é maior nos negros, tá? Existe um aumento importante da massa óssea na puberdade. Isso mostra para a gente como que deve ser orientado principalmente a ingesta de cálcio e a suplementação, muitas vezes, de vitamina D, não propriamente uma suplementação, mas níveis adequados de vitamina D, seja pela exposição solar, tá? E uma dieta que deve ser rica em cálcio, entre 1.300 até 1.500 miligramas dia de cálcio, preferencialmente na dieta. Com isso, a gente consegue fazer um pico de massa óssea adequado, e essa massa óssea ela vai cair de forma mais gradual nos homens, e a partir dos 70 anos, em que cai realmente a produção dos esteroides sexuais masculinos, há uma queda de massa óssea mais importante. Nas mulheres, essa queda ela é mais abrupta, principalmente pela menopausa, pelo hipoestrogenismo, né, dessa fase, que há uma queda mais precoce quando comparada aos homens, tá? Mas pela idade somente, principalmente mulheres acima dos 65 anos e homem a partir dos 70 anos, a gente já teria aí um aumento da fragilidade óssea, independente de qualquer outro fator. Aqui é só para mostrar um pouquinho de como que acontece esse remodelamento ósseo, né? As principais células envolvidas, que são os osteoblastos, que são células responsáveis pela formação óssea. Os osteócitos, que são basicamente os osteoblastos mais maduros, né, que já estão depositados na matriz óssea, e os osteoclastos, tá? Na verdade, quem rege, né, essa orquestra são os osteoblastos, com a produção tanto do ranque ligante, que são esses representados em amarelinho, quanto da osteoprotegerina, que também é uma proteína que vai ajudar a se ligar ao ranque ligante, não deixando com que esse ranque ligante se ligue ao seu receptor, que é o ranque, para causar toda a diferenciação do osteoclasto aí num grande macrófago responsável pela reabsorção óssea, tá?
Esse é um processo contínuo, tá? E quando acontece algum desbalanço nesse processo, muitas vezes a gente tem uma maior reabsorção óssea, uma ativação maior desses osteoclastos, aumentando a reabsorção, cursando com uma fragilidade óssea, tá? Então, eu trouxe 3 casos, basicamente. Esse é o primeiro caso, que é uma mulher de 74 anos. Então, quando a gente fala a idade dessa mulher, a gente já tem que pensar de imediato, né? Então, se é uma mulher acima dos 65 anos, eu já tenho maior risco de fragilidade, tá? Ela foi encaminhada por uma alteração na densitometria, de história patológica pregressa. Ela é hipertensa, usa losartan, nega outras comorbidades, cirurgia, nega litíase ou nega fratura, então isso é importante que seja investigado, se tem história de fratura prévia. Na história familiar, ela tem um pai que infartou aos 50 anos e a mãe, isso é muito importante, lembra da história aí de fratura materna, uma fratura de fêmur por baixo trauma aos 62 anos de idade. Menopausa aos 48 anos, sem uso de terapia de reposição hormonal, com baixa exposição solar e ingesta de um copo de leite ao dia. Então, é importante que isso seja pesquisado no indivíduo, né, em relação à exposição solar, por causa da absorção da vitamina D, e a ingesta de cálcio, aí, que é um substrato fundamental para a formação óssea. De história psicossocial, ela é tabagista e nega etilismo. Ela é tabagista e 30 maços ano. E aí a gente sempre tem que pensar, depois dessa historinha, uma história bem feita, basicamente. É claro que outras coisas muitas vezes precisam ser perguntadas também em relação à atividade física, acho que é importante que seja também questionada essa paciente. Mas que outro exame complementar nós devemos solicitar na investigação dessa osteoporose? Tá? Então, como investigação complementar, foi solicitado um hemograma, função tiroidiana, renal e hepática, que vieram normais. Ela veio com nível de cálcio sérico de 9,2, dentro da normalidade, o que não significa que ela tenha uma doença óssea, certo? O fósforo de 4,3, também dentro da normalidade, calciúria e fosfatúria normais, um PTH de 52 e uma vitamina D aí de 22. Na classificação, essa vitamina D ela entraria entre 20 e 30 como insuficiente, tá? E abaixo de 20 seria aí uma deficiência. Então, ela entra como uma insuficiência, que nos pacientes de alto risco para fragilidade óssea, o ideal é que seja mantido acima de 30, tá? No exame físico não houve nenhuma alteração, e aí a pergunta que fica, então, uma mulher de 74 anos, tá? Tabagista, tem uma história de fratura materna, teria indicação aí de fazer uma densitometria óssea? Então, aqui, vendo todos os fatores de risco, né, para relembrar da nossa paciente, então ela realmente tem idade avançada, ela não tem um antecedente pessoal de fratura, mas ela tem uma história de fratura na família, não faz uso de glicocorticoide, não sabemos o peso e é tabagista. Então, para essa paciente foi solicitada uma densitometria óssea, tá? Só pela idade já teria indicação. Nessa densitometria óssea, nós avaliamos a densidade mineral óssea. Nos próximos slides eu vou mostrar aí como que vem o resultado desse exame para a gente, né, e como a gente faz esse diagnóstico. E nós devemos nos atentar nas mulheres pós-menopausa, no desvio padrão, que a gente chama de T-score. Então, que eu vou comparar a densidade mineral óssea da minha paciente com uma paciente de mesmo sexo e no pico de massa óssea, que seria ali aquela massa óssea entre 20 e 30 anos que eu mostrei no gráfico para vocês, tá? Esse desvio padrão, ele veio em coluna lombar, nos sítios avaliados, né? Coluna lombar, L1, L4 menos 1,8, colo menos 1,4 e fêmur total menos 1,6. Valores entre menos 1 e menos 2,5, nós classificamos como uma osteopenia. Vou mostrar tudo isso para vocês nos próximos slides, tá? É só para a gente saber como que a gente vai conduzir essa paciente a partir de agora. Então, teoricamente, ela não tem uma osteoporose, né?
Então, se eu pensasse assim, numa osteoporose, eu já deveria iniciar um tratamento específico para minha paciente. Como é uma osteopenia, tem alguns instrumentos que podem nos auxiliar a definir aí a conduta medicamentosa ou não. Nessa paciente também, a gente deve sempre considerar o uso da radiografia para avaliar esses corpos vertebrais, tá? Principalmente no caso dessa paciente, no caso é uma mulher de 74 anos, então ela fecha o critério acima de 65 anos e com T-score menor ou igual a menos 1,5, ou por ela ter 74 anos, independente aí do T-score, a gente deveria pedir uma radiografia de coluna, porque muitas vezes nós temos fraturas, desabamento aí desse corpo vertebral, com fraturas silenciosas, tá? Que muitas vezes já indicariam por si só o tratamento, independente do resultado da densitometria. Como essa paciente foi classificada como uma osteopenia e não como uma osteoporose, nós podemos utilizar como instrumento o FRAX, que é um instrumento que vai nos auxiliar, né, a definir a conduta medicamentosa, né. É feito um questionário, isso a gente entra no site, faz na hora da consulta mesmo, é super simples, né, de fazer. Você coloca a data de nascimento do paciente, gênero, peso, altura, se ele teve ou não fratura prévia, se tem pais com história de fratura de quadril, se tem tabagismo atual, no caso nossa paciente tem tabagismo atual, se faz uso de glicocorticoide, se tem artrite reumatoide, se tem uma osteoporose que nós pensamos ser secundária, se faz uso de mais de 3 unidades de álcool por dia, e nós colocamos a densidade mineral óssea do colo de fêmur. Com isso, ele faz um cálculo e vai avaliar o risco de fratura osteoporótica nos próximos 10 anos e o risco de fratura de quadril nos próximos 10 anos. Se esse risco de fratura osteoporótica for maior ou igual a 20% e o de fratura de quadril for maior ou igual a 3%, a gente considera como alto risco e indica o tratamento medicamentoso para essa paciente, mesmo na densitometria não vindo como osteoporose. Não veio aquele T-score menor ou igual a menos 2,5. Então, nessa situação, a gente tem um guideline para tratamento farmacológico de mulheres pós-menopausa, que orienta que, mesmo em osteopenia, se for alto risco de fratura nos próximos 10 anos, estaria indicado o tratamento medicamentoso. E qual é esse tratamento? Na verdade, existem medidas farmacológicas e não farmacológicas. Vou falar inicialmente aí de medidas não farmacológicas, tá? Que, por exemplo, a exposição solar, para que tenha níveis adequados de vitamina D, porém, a nossa paciente que tinha uma vitamina D de 22, que é considerado um nível de insuficiência, o ideal nessa paciente de risco é que fosse acima de 30. Então, nós podemos abrir mão também da suplementação oral aí de vitamina D. A gente não tem aí total segurança em fazer suplementação intramuscular ou parenteral de vitamina D, sendo que a forma mais segura é de fazer a suplementação oral. E uma orientação de 15, 20 minutinhos de sol por dia, mantendo braços e pernas livres, né? Se você tiver de roupa comprida também, uma blusa de manga comprida ou uma calça, você vai acabar não tendo essa absorção que acontece aí pela incidência dos raios ultravioleta na pele. Cessação de tabagismo e de etilismo, isso é muito importante, porque se eu estou pensando em tratar uma osteoporose, eu preciso retirar aqueles principais fatores de risco. Então, sabidamente, o tabagismo e o etilismo vão influenciar negativamente nessa massa óssea, então o ideal é que cesse aí o uso dessas substâncias. E pensando em fornecer o substrato cálcio para essa paciente, apesar dela ter níveis adequados de cálcio sérico, não é isso que vai indicar ou não o uso da suplementação pelo cálcio ou orientação de ingesta de cálcio, tá? Então, nessas situações em que a gente tem uma fragilidade óssea, no caso da nossa paciente, uma osteopenia, com alto risco de fratura, a orientação é tentar melhorar a ingesta de cálcio na dieta,
sempre a preferência é dieta. A gente tem alguns trabalhos que mostraram aí que a suplementação de cálcio por comprimido, além de ter efeitos colaterais, né, epigastralgia, constipação intestinal, poderia aumentar um pouco o risco cardiovascular desses pacientes, tá? Existem outros estudos posteriores que mostraram que talvez isso não interferisse no risco cardiovascular, só que é sempre muito mais fácil e muito mais barato e com menos efeito colateral se a gente conseguir fazer isso na dieta do paciente, né? Aumentando a ingesta principalmente de leite e de derivados, tá bom? É importante também estimular um programa de exercício físico diversificado e individualizado, né? Então, o melhor exercício é aquele que causa impacto ósseo, mas é claro que esse impacto ele não pode ser um alto impacto, porque aumentaria o risco de fratura. Então, um baixo a intermediário impacto, por exemplo, numa corrida, ao subir ou descer a escada, fazer um exercício de força seria suficiente. Só que nem todo paciente vai conseguir, né, como essa figura, vai conseguir sair correndo por aí. Então, a gente tem que tentar individualizar, fazer o fortalecimento muscular, fazer exercícios que muitas vezes, como alongamento, como um pilates, que às vezes melhoram o equilíbrio desse indivíduo, melhorando a força muscular, diminuindo a chance, por exemplo, de queda, tá? E talvez, assim, um melhor exercício, principalmente no sexo feminino, que com a menopausa há uma redução não só da massa óssea, mas também da massa muscular, seria um exercício de força, principalmente uma musculação, tá? Então, daria para a gente tentar conciliar o exercício individualizando, né? Mas lembrar que esse indivíduo precisa ficar em movimento. Então, o repouso, muitas vezes, ou o medo que esses pacientes têm de fazer algum exercício e de ter alguma fratura, muitas vezes fazem com que esse processo se torne cada vez pior e que aumente ainda mais a fragilidade óssea. Em relação ao tratamento farmacológico, né, da osteoporose pós-menopausa, então a gente tem esse guideline, que é bem recente, é do ano passado, né, que acabou comparando aí vários tratamentos medicamentosos para osteoporose pós-menopausa da mulher, e que uma das primeiras opções, né, que é talvez o que nós mais utilizamos para qualquer tipo de osteoporose, independente da causa, realmente é o uso dos bifosfonatos, que são drogas antirreabsortivas. Eu vou falar especificamente depois do bifosfonato. Tem como opção também o uso do denosumab, principalmente naquela situação em que a gente não pode utilizar o bifosfonato, às vezes por uma alteração de função renal, um clearance muito baixo, ou muitas vezes por uma intolerância ao uso do bifosfonato, ou algum efeito colateral importante. A teriparatida, né, que é uma droga formadora óssea, além da suplementação de cálcio e de vitamina D, aí como terapia adjuvante, que seria indicado para todos os pacientes. Aqui é só para mostrar basicamente um esquema de como que é feita a programação do tratamento dessa mulher pós-menopausa, tá? Tendo como droga inicial o bifosfonato, que a gente deveria manter por pelo menos 5 anos, quando por via oral, ou quando por via venosa, por 3 anos, e dependendo da evolução dessa mulher, se não teve nenhuma fratura durante esse período, se ficou bem adaptada com o tratamento, tá? Se teve muitas vezes estabilização ou até melhora dessa densitometria óssea, depois de 5 anos da via oral ou 3 anos da via venosa, a gente poderia considerar o que a gente chama de férias, né, de holiday, dessa medicação. Dá um pouquinho, a gente interrompe aí o uso do bifosfonato nessa paciente e reavaliaria aí a cada 2, 3 anos, tá? Naquelas pacientes que tiveram aí uma piora da massa óssea ou fratura durante o tratamento, nós poderíamos aí considerar o uso do bifosfonato por até 10 anos ou mudar para alguma terapia alternativa. Existe uma orientação de não prolongar demais o uso do bifosfonato, porque ele pode deixar esse osso muito duro, muito pétreo, e isso, com o passar do tempo, aí ele perderia um pouco de elasticidade.
Então, isso, com o passar do tempo, poderia também aumentar o risco de fratura. Nós temos alguns casos de pacientes que usaram bifosfonato por mais de 10 anos e tiveram uma fratura aí secundária ao uso do bifosfonato. Então, acima de 10 anos, não. Nós temos já outros tratamentos que podem ser iniciados nesses casos, tá? E aqui, como o tratamento, a primeira opção realmente é o bifosfonato, hoje o que a gente tem mais disponível no mercado é o alendronato, que é utilizado a dose de 70 miligramas por semana, ou o risedronato, a dose de 35 miligramas por semana, ou 150 miligramas por mês. Eu, particularmente, eu prefiro usar um tratamento mensal, ou muitas vezes até o tratamento anual, que a gente usa com o bifosfonato venoso, tá? Por quê? Os bifosfonatos, no geral, eles trazem efeitos colaterais, principalmente a nível gastrointestinal, tá? E o uso mensal, muitas vezes a gente consegue uma aderência maior. Quando a gente considera o uso endovenoso, eu até explico para o paciente, porque às vezes, se você for considerar o gasto em 1 ano com o medicamento, daria para comprar aí a droga venosa. E a droga venosa, ela tem uma maior potência, ela não vai depender muito do paciente lembrar ou esquecer de usar a medicação, então a gente consegue muitas vezes ter um resultado aí mais duradouro, sem interrupções no tratamento e com uma eficácia maior, tá? O SUS fornece o alendronato, tá? Mas não fornece o risedronato. O risedronato, ele entra com uma droga de alto custo, né? Que dá para solicitar também pelo SUS, só que o uso semanal, o uso mensal a gente não consegue, tá? Aqui é só para mostrar, né, mais ou menos o mecanismo de ação da principal droga que é utilizada no tratamento da osteoporose, que são os bifosfonatos. Eles vão se ligar aos cristais de hidroxiapatita, eles são endocitados, então eles vão aderir, na verdade o bifosfonato ele vai aderir a essa matriz óssea, e sob a ação da reabsorção realizada pelos osteoclastos, esse bifosfonato ele vai ser endocitado por esse osteoclasto, vai atrapalhar todas as vias de sinalização, principalmente inibindo a função dos peroxomos, dos osteoclastos, aumentando aí, acelerando a velocidade de apoptose desses osteoclastos e reduzindo a funcionalidade dessa célula, que é de reabsorção. Então, eu consigo, com o uso da droga, reduzir a reabsorção óssea, tá? Esse é o principal efeito da medicação. Existe um efeito fraco em relação ao aumento da formação óssea, mas a principal ação dessa droga é inibir a reabsorção. Certo, então a gente falou basicamente de um caso de uma osteoporose pós-menopausa, em que nós precisamos muitas vezes mudar os hábitos de vida dessa mulher, fazer a suplementação de cálcio, de vitamina D, implementar uma atividade física, suspender muitas vezes aí tabagismo, etilismo, outros fatores de risco, e falamos da principal droga que é prescrita, que são os bifosfonatos, tá? Então agora a gente vai entrar no segundo caso. Só que aqui eu tenho uma mulher jovem, e isso que eu quero que vocês tenham atenção. Uma mulher de 34 anos, tá? Com um IMC de 20,4, ou seja, um peso adequado, eutrofia, sem fratura, sem uso de medicamentos, tá? Ela tem uma história de uma fratura na infância, tá? Por um trauma, uma fratura de tíbia na infância, mas por um trauma, que não entraria como fator de risco aí para fragilidade óssea. Só que alguém pediu uma densitometria, tá? E aí a gente tem que conversar com essa pessoa, né? Qual é o motivo da solicitação da densitometria dessa paciente? Até então, vou avaliar os 3 principais sítios, né? Na verdade, os 2 principais, né? Que são coluna lombar e quadril, incluindo o colo. Vou avaliar a densidade mineral óssea, depois eu vou mostrar a figura para vocês. E aqui eu não vou olhar para o T-score. O T-score, lembra que eu mostrei para vocês? É aquele desvio padrão da densidade mineral óssea, quando eu comparo com o indivíduo no pico de massa óssea, entre 20 e 30 anos do mesmo sexo. O Z-score, eu estou comparando com o mesmo sexo e a mesma idade. Então, basicamente, eu estou comparando essa mulher com uma outra mulher de mesma idade, tá? Que basicamente tem uma massa óssea que a gente considera dentro da normalidade, tá bom?
Então, até -2 é considerado massa óssea normal para a idade. Vou mostrar no diagnóstico para vocês. Então, até aqui, tá tudo ok, certo? Qual o motivo da solicitação dessa densitometria? Também não sei, mas a gente vai conversar sobre isso. Então, ela tem uma massa óssea normal para a idade. 4 anos depois, então, essa mulher com 38 anos de idade fez uma nova densitometria, tá? Que veio com uma perda, uma redução de 9,3% de coluna lombar, 10,7% de colo de fêmur e 12,3% em fêmur proximal, negando o uso de medicamento. Tem 4 anos, uma mulher que ainda está na menacme, tá? Então é uma mulher fértil, que ainda tem produção aí de esteroides sexuais, teoricamente está tendo perda de massa óssea, a gente tem que entender o porquê. Primeiro, por que pediram uma densidade mineral óssea para essa paciente, né? Segundo, essas variações elas devem ser tratadas, então a gente teve aí uma perda de mais ou menos 10, 12% de densidade mineral óssea. A gente deve tratar? Qual a explicação para esses achados? Então, basicamente, o que aconteceu com essa paciente? Entre 34 e 38 anos de idade, essa paciente teve uma gestação. Tá? Uma gestação sem intercorrências, não teve nenhum problema no parto, no desenvolvimento fetal, tá? A criança super bem. Só que 3 anos depois de ter essa perda de massa óssea, sendo que a única coisa que aconteceu foi uma gestação, houve um ganho de massa óssea, tá? Talvez um ganho até maior do que a perda que essa paciente teve durante esse processo de gestação. Tá? Então, 3 anos depois, então ela foi avaliada com 34, com 38 e agora com 41 anos de idade. A nova densidade mineral óssea dela, ela teve um ganho de 12,1% em coluna, ganhou em colo e ganhou em fêmur total, negando o uso de medicamento. Tá? Então, aqui a gente tem que entender por que foi solicitada uma densidade mineral óssea de uma paciente na menacme. Então, aqui a gente tem uma orientação de não solicitar, de que não deve ser feito o screening com a densidade mineral óssea para uma paciente que não tem fratura, que não tem outro fator de risco. Lembra, ela teve uma fratura na infância, uma fratura de tíbia por um trauma, tá? Que não estava relacionada à fragilidade, tá? E sim, foi um acidente. E uma paciente jovem, estrogenizada, tá? Em idade fértil, não tem indicação nenhuma de densidade mineral óssea. Se a gente faz e muitas vezes vê uma alteração como essa, muitas vezes alguém vai querer tratar e vai só piorar o quadro, tá certo? O que provavelmente aconteceu com essa paciente? É claro que sempre que a gente pensa em saúde óssea, em fragilidade óssea, eu tenho que primeiro descartar qualquer causa secundária. Mas essa paciente, ela não tinha nenhum indício de causa secundária. A única coisa que ela teve foi uma gestação, tá? E aí a gente, para tentar explicar um pouco isso, né, a gente tem que entender, muitas vezes, as alterações que acontecem em relação aos níveis de cálcio, aos níveis de vitamina D, e a reabsorção de cálcio que acontece a nível ósseo dessa paciente durante aí, tanto a gestação quanto a lactação. Então, durante a gestação, mesmo para uma mesma ingesta de cálcio, e a orientação é que se aumente a ingesta de cálcio na mulher gestante, até porque ela vai ter que fornecer cálcio para formação do esqueleto fetal, existe uma maior reabsorção a nível intestinal, tá? E também a nível ósseo de cálcio nessa paciente. Então, durante a gestação, ela vai ter que aumentar a ingesta e ela vai acabar absorvendo muito mais esse cálcio para fornecer aí para a formação do esqueleto fetal, tá? Nem que seja às custas de um aumento da reabsorção óssea e perda de todo esse substrato que ela tem depositado no osso, tá bom? Por isso que muitas vezes na gestação há uma queda da massa óssea. Só que durante a lactação, isso costuma ser pior, tá? A gente também tem que orientar um aumento da ingesta de cálcio, há uma maior reabsorção também a nível intestinal, mas principalmente a nível renal, tá? E há uma maior reabsorção também a nível ósseo,
Então, ela perde muito mais osso na lactação do que na gestação, tá? Para fornecer todo esse cálcio para o bebê, aí, através do leite materno. Então, para explicar basicamente o que acontece, né, há uma redução da massa óssea, que é fisiológica e esperada nessa mulher que está gestante e durante a lactação. 1 a 2 anos após os ciclos regulares, essa mulher ela vai reganhar essa massa óssea e não vai ter nenhum prejuízo final, tá? Tanto que não existe a orientação de ficar realizando densitometria e sequencial. Não tem indicação nenhuma de tratamento medicamentoso, a única orientação é de dar suporte de cálcio, de vitamina D, e sem indicação também da densidade mineral óssea, de realizar a densidade mineral óssea. E existe a orientação também, não só na paciente gestante, não só na paciente que está em lactação, mas também nos demais pacientes, inclusive os idosos, de fazer uma atividade física, fortalecer a musculatura, fazer um trauma a nível ósseo, tá? Para que isso estimule a proliferação óssea, certo? Durante a lactação, essa perda de massa óssea da mulher, ela costuma ser muito maior, principalmente pelo aumento da produção de prolactina, que vai causar um hipogonadismo secundário nessa mulher, tá? E aí ela perde um pouco o efeito anabólico do estrógeno durante esse período de lactação. Isso não significa que não é para orientar as pacientes, as gestantes, né, a realizarem o aleitamento. O aleitamento é muito mais importante do que tudo isso, e esse é um processo transitório. É claro que quando as gestações acontecem durante a adolescência, antes do pico de massa óssea, talvez a mulher, a longo prazo, possa ter algum prejuízo de massa óssea. Os estudos mostram que se ocorrer uma gestação com o aleitamento durante a adolescência, nos anos posteriores, isso é capaz, essa massa óssea, na verdade, essa paciente ela tem reganho de massa óssea, que muitas vezes não vai justificar aí essa perda que ela teve, então ela vai reganhar essa massa óssea sem nenhum prejuízo final, porém múltiplas gestações na adolescência poderiam ter um impacto aí desfavorável na massa óssea dessa paciente a longo prazo, tá? Concluindo para esse caso, a densidade mineral óssea, né, a densitometria óssea não deve ser solicitada como exame de rotina antes da menopausa. A gente deve ter atenção à história clínica da paciente em relação à fratura de baixo impacto, padrão menstrual, gestação e lactação, que seja coletada uma história clínica detalhada, né, a anamnese ela é muito importante nessa situação. O diagnóstico de osteoporose primária ele deve ser dado após a exclusão de causas secundárias, e a identificação da causa secundária tem impacto na decisão terapêutica. Então, o que seria feito nessa paciente? Simplesmente suplementação de cálcio e de vitamina D, orientação na dieta, muitas vezes, e às vezes uma dose de manutenção de vitamina D, se realmente for necessário, ou só uma orientação de uma exposição solar. Tá bom? Essa paciente não tem indicação de nenhum tratamento medicamentoso específico pensando em osteoporose, tá? E vamos para o terceiro caso, que é um homem, né, sexo masculino, 55 anos, uma obesidade grau 3, então lembrar que a obesidade, lembra que a gente tem como fator de risco, é o baixo peso. Por quê? Porque eu tenho um baixo percentual de gordura, eu acabo diminuindo a minha produção de estrógenos, mesmo que sejam fracos, mas que teriam uma ação anabólica no osso, a nível de tecido adiposo, tá bom? Então, eu não teria essa aromatização. Aqui no obeso, né, a gente consegue garantir essa aromatização, mesmo no sexo masculino, então a gente tem uma produção aí de estrógenos fracos. Porém, a obesidade, por si só, ela é uma doença inflamatória crônica. Então, ela aumenta a produção de citocinas inflamatórias. Isso poderia causar um hiperestímulo à ação osteoclástica, oferecendo não enxergando só a obesidade como um fator de proteção, mas agora eu já enxergo a obesidade também como fator de risco para a massa óssea. É um paciente que é ex-tabagista, já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, diabético, dislipidêmico e hipertenso. Esse paciente, né,
faz uso de prednisona 20 miligramas dia há 4 anos. Imagina a situação. Há 4 anos, tá? Isso causa um impacto terrível pensando em massa óssea, mas não só em massa óssea, mas em todas as comorbidades que esse paciente apresenta, certo? Piora dos lípides, piora do diabetes, aumento dessa pressão, uma dificuldade no controle da pressão, tá bom? Alteração aí no sistema imune. Tem uma história de 2 fraturas vertebrais espontâneas, tá? Torácica, vértebras torácicas e lombar. E nesse paciente a gente pergunta, será que teria indicação de realizar uma densitometria óssea? Então, esse paciente a gente não precisa nem pensar muito, né? Então, a gente tem o principal fator de risco dele aqui, é esse aqui, ó. O uso de glicocorticoide. E esse paciente já teve fratura espontânea. Então, independente do resultado da densitometria, a gente já pode dar um diagnóstico, tá certo? Que é de uma osteoporose estabelecida. Só que esse paciente não conseguiu realizar a densitometria óssea devido ao peso. É um paciente obeso grau 3. Nós temos aparelhos de densitometria que suportam alguns até 150, outros até 180 quilos, tá? Quanto maior aí o peso desse paciente, mais difícil é de realizar a densitometria, e tem alguns aparelhos também que não suportam esse excesso de peso. Então, esse paciente não pôde realizar, né? Mas a gente conseguiu fazer aí a densitometria óssea de rádio 33, que são os 33% mais distais desse osso. E aí não depende do peso do paciente, porque ele não tem que se deitar, né, no aparelho, ele vai colocar só o antebraço no aparelho, tá bom? Ele veio, né, esse paciente de 55 anos, ele veio com um T-score de -2 e com um Z-score de -3,5. Então, para onde a gente vai olhar? Para qual desvio padrão, né? Eu vou comparar com um homem da mesma idade, tá? Ou eu vou comparar com um homem no pico de massa óssea, tá? Então, nos homens acima de 55 anos, eu vou comparar como eu faço com as mulheres pós-menopausa. Então, eu vou comparar aí com esses homens, o mesmo sexo, né, masculino, no pico de massa óssea, entre 20 e 30 anos. Então, eu vou olhar para o T-score. Basicamente, se eu olhar para esse T-score, entre -1 e -2,5, tá, é uma osteopenia. Só que eu posso dizer que é uma osteopenia nesse paciente? Tá? Ele teve 2 fraturas vertebrais espontâneas. Ele já tem, na sua história, o uso crônico de glicocorticoide, que seria uma causa secundária. Então, é sempre importante nos homens, tá, a gente investigar a causa secundária, tá bom? E talvez essa seja a informação mais importante, que é o uso do glicocorticoide. Só pela idade ele não teria indicação de realizar uma densitometria óssea, tá? Na verdade, só pela idade, os homens a gente indica a partir aí dos 70 anos de idade. Aqui é só para relembrar, né? Então, teoricamente, o nosso homem com 55 anos de idade, não era para ele ter uma queda tão importante da massa óssea, principalmente cursando com fratura, tá certo? 2 fraturas espontâneas em coluna. Então, nos homens, tá, a gente sempre deve investigar o uso de glicocorticoide, tá? Uso de álcool ou uso de cigarro, muitas vezes o álcool relacionado a alguma doença inflamatória, ou, no caso, uma doença hepática secundária ao uso do álcool. E nós devemos também investigar o hipogonadismo, então muitas vezes vale a pena fazer a dosagem, né, de testosterona, tanto total quanto livre, de SHBG, de LH, das gonadotrofinas, para investigar aí se ele teria mais ou menos um hipogonadismo primário ou secundário. Só pela obesidade, pela síndrome metabólica que ele tem, né, juntando as comorbidades, uma obesidade, é diabético, é dislipidêmico, é hipertenso, ele já tem aí uma síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela é uma causa de um hipogonadismo secundário, tá? Então, pode ser que ele tenha aí 2 etiologias relacionadas a essa osteoporose estabelecida, tá? Aqui é só para entender um pouquinho os efeitos do glicocorticoide no osso, né? Então, o glicocorticoide, ele vai aumentar a apoptose dos osteócitos e dos osteoblastos, são células da matriz óssea, células formadoras ósseas.
Aumenta a meia-vida dos osteoclastos, prolongando a ação reabsortiva dessas células. Vai reduzir a transcrição gênica do IGF-1, que é um fator de crescimento celular. Aumenta a produção da esclerostina, aumentando aí também a apoptose desses osteócitos. Inibe as gonadotrofinas, gerando também o hipogonadismo a nível central, tá? Não só pelo peso, né, não só pela síndrome metabólica, mas aqui nós teríamos um hipogonadismo também por inibição direta dos glicocorticoides a nível central. E os glicocorticoides também, eles reduzem a absorção renal e intestinal de cálcio, além de aumentar o catabolismo proteico, diminuindo muitas vezes a massa muscular, causando uma atrofia muscular, aumentando o risco de queda e culminando aí com uma fratura nesse osso mais fragilizado. Só para entender um pouquinho também dos glicocorticoides, a gente tem como uma célula precursora a célula tronco mesenquimal, que é a mesma precursora do osteoblasto, que é uma célula de formação óssea. Ela é a mesma célula, mesma precursora dos adipócitos. Então, o uso do glicocorticoide, ele muitas vezes ele interrompe aí a diferenciação dessa célula tronco em osteoblasto e acaba aumentando aí a produção de adipócitos. Por isso que o uso de glicocorticoide também é uma causa secundária de obesidade, tá certo? Principalmente uma obesidade abdominal, com aumento aí de deposição de células adiposas a nível visceral, aumentando ainda mais o risco cardiovascular. Então, esse paciente que faz uso crônico de corticoide, ele é um paciente bomba, vai dar errado, tá? Tanto metabolicamente, quanto pensando também na saúde óssea, que é o objetivo aí da aula de hoje. Aqui a gente tem, na verdade, eu trouxe esse artigo para falar basicamente como que a gente vai prevenir e tratar essa osteoporose induzida por glicocorticoide. Então, nós estamos diante de uma osteoporose secundária, né? Talvez a principal opção, né, nesses pacientes seria realizar a suplementação de cálcio e vitamina D, né, dando substrato para esse osso. Sempre houve como primeira opção, né, o uso do bifosfonato oral, mas hoje a gente já interroga se realmente seria a melhor droga ou se a gente já poderia utilizar outras drogas, e eu vou mostrar para vocês. O bifosfonato oral, ele é importante não só no tratamento, mas também na prevenção dessa osteoporose. Então, naqueles pacientes que têm alguma comorbidade que indique o uso dos glicocorticoides numa dose maior do que 5 miligramas por dia por mais de 3 meses, esses pacientes já teriam a indicação de entrar com um bifosfonato oral, tá? Mesmo que seja só no tempo de uso da droga. E se esse tempo for estendido, né, se esse paciente vai ter que usar cronicamente um glicocorticoide, ele usaria também cronicamente um bifosfonato, tá? Porém, numa situação em que a gente já encontra o paciente como esse com fratura, que você pega no momento que ele já usou vários anos os glicocorticoides, nós poderíamos utilizar tanto o bifosfonato por via oral como tratamento, como por via venosa, tá? Lembrando que a orientação é a mesma, 5 anos de bifosfonato oral ou 3 anos de bifosfonato EV e reavaliar conforme a evolução clínica. Nesse paciente que já fraturou, ele aguenta até 10 anos de bifosfonato oral tranquilamente, tá? Fazer o controle de comorbidades, lembrando que as doenças inflamatórias crônicas, elas têm uma ação negativa a nível ósseo, tá? Aumentando aí o poder reabsortivo dos osteoclastos. Então, nós devemos controlar esse diabetes, ter cuidado com os medicamentos no controle do diabetes. Então, tem algumas medicações que são contraindicadas, tem alguns hipoglicemiantes contraindicados, no caso de um paciente já com osteoporose, como as glitazonas, né? Algumas situações também a gente deve pensar bem se vai utilizar ou não nas drogas glicosúricas também, então isso deve ser muito bem pensado, tá? Fazer o controle da hipertensão, fazer o controle da dislipidemia, né? Orientar esse paciente a iniciar uma atividade física. E
tentar focar muito nessas medidas não farmacológicas. Por quê? Se esse paciente vai usar cronicamente um glicocorticoide, a gente não consegue mexer nisso muitas vezes, não nesse paciente, né? Provavelmente ele estava usando esse glicocorticoide, talvez pela doença pulmonar obstrutiva crônica, mas daria para a gente reduzir a dose, tentar outras drogas que não o glicocorticoide. Às vezes tem alguns pacientes com doença reumatológica que precisam utilizar mesmo o glicocorticoide a longo prazo. Então a gente tem que focar desde o início em medidas não farmacológicas, controlar essas comorbidades, reduzir outros fatores de risco, cessar tabagismo, cessar etilismo, colocar esse paciente para fazer atividade física, colocar esse paciente para fazer atividade física, colocar esse paciente para fazer atividade física. Então, na verdade, a gente foca muito no exercício físico desses pacientes, porque isso não melhora só a parte óssea, mas melhora o controle das demais comorbidades também, principalmente nesse paciente que é obeso, então que ele vai precisar perder um pouquinho de peso, tá? E dê opções ao paciente também, né, na hora da atividade física. Então, tá mexendo o corpo, tá valendo, mas se eu tiver um pouquinho de impacto, eu consigo uma melhor resposta óssea, tá bom? Então, vamos subir escada, vamos subir e descer a escada, né? Vamos tentar fazer uma caminhada, será que consegue uma corrida? Será que consegue fazer uma musculação? Tá bom? Então, e evitar aqueles exercícios de baixo impacto, como hidroginástica, né? É claro que muitas vezes o paciente ele não consegue fazer outros exercícios, então a gente aceita até uma hidroginástica para esse paciente. E aqui, né, para ser questionado também em relação ao uso de outras drogas nesse paciente com osteoporose secundária. Então, o bifosfonato, ele sempre foi a primeira opção, mas agora eles têm considerado o uso também do denosumab, que é um anticorpo monoclonal, que também tem uma ação antirreabsortiva por bloquear o RANKI ligante. Lembra que o RANKI ligante é aquele que é produzido pelo osteoblasto, que chega lá no osteoclasto e ativa o receptor para aumentar a reabsorção óssea? Então, o denosumab, ele acaba bloqueando esse RANKI ligante, não deixa ter a ativação do osteoclasto, diminuindo assim a reabsorção óssea, tá? Esse trabalho mostrou que talvez o uso do denosumab ele seja superior ao uso do bifosfonato nesse paciente com osteoporose secundária ao uso de glicocorticoide, teria um efeito importante, principalmente em coluna lombar e quadril, tá? É claro que a gente deve sempre considerar o contexto e a disponibilidade da droga, então é uma droga mais cara, mas a gente costuma ter um bom resultado com o uso do denosumab, e ele é mais prático de ser utilizado, então ele é feito por via subcutânea, uma aplicação a cada 6 meses, então 2 vezes por ano. Então, se a gente muitas vezes coloca no contexto do preço, né, a parte econômica, então às vezes você vai gastar 2 vezes no ano e não vai ter que gastar todo mês ou toda semana, como com alguns bifosfonatos. Então, dá para colocar isso na balança na hora da decisão terapêutica e também questionar o paciente, né, as suas preferências. E é uma opção também no holiday do bifosfonato, né, daquela folga que a gente dá do uso do bifosfonato. Então, geralmente a gente usa 5 anos o bifosfonato, para por 2 anos, e se esse paciente continua com uma queda de massa óssea nesse período de folga, né, de férias, a gente poderia utilizar o denosumab nesse período, tá bom? Então, basicamente, estamos perto do final, viu? Basicamente, o diagnóstico, né? O padrão ouro, o exame de padrão ouro é a densidade mineral óssea, vou mostrar umas figuras para vocês, e nós vamos considerar aí nas mulheres pós-menopausa e nos homens após os 50 anos de idade, a avaliação do T-score, que é o desvio padrão, em que a gente faz a comparação da massa óssea desse indivíduo com a massa óssea do indivíduo de mesmo sexo no pico de massa óssea, entre 20 e 30 anos. Tá? Então, se esse T-score é maior do que -1, nós estamos diante de uma massa óssea normal, tá? Se esse T-score está entre -1 e -2,5, nós temos uma osteopenia. E se esse T-score é menor ou igual a -2,5, nós estaremos diante de uma osteoporose. Quando nós temos uma fratura de fragilidade, independente aí da densitometria óssea, mas geralmente quando essa densitometria óssea é solicitada, ela vem com um padrão de osteoporose, mas isso não é obrigatório.
nós estaríamos diante aí de uma osteoporose estabelecida, tá? Porém, lembra que eu mostrei para vocês aquela paciente de 34 anos? Tá? Ela fez uma densitometria sem indicação. Porém, se a gente fosse avaliar aquela densitometria, como foi avaliada, nós não olhamos, nós não devemos olhar para o T-score, porque o T-score é só mulher pós-menopausa e homens a partir de 50 anos de idade. Para homens com menos de 50 anos e mulheres antes da menopausa, nós vamos considerar o Z-score, que é o desvio padrão, quando eu comparo com o mesmo sexo e mesma idade. Quando é menor ou igual a -2, eu estou diante aí de uma baixa massa óssea, e quando maior do que -2, eu estou diante de uma massa óssea normal para a idade, tá? Então, existem duas formas de classificar, de acordo com a idade do paciente e o status aí menopausal da mulher. Então, o diagnóstico da osteoporose, ele é dado, né, por uma fratura de fragilidade, que eu tenho uma osteoporose estabelecida, ou quando eu tenho uma densitometria com um T-score menor ou igual a -2 desvios padrões, -2,5 desvios padrões, quando eu estou comparando aí com aquele indivíduo de mesmo sexo no pico de massa óssea, tá? Então, aqui é para ilustrar para vocês, né, a avaliação da massa óssea. Então, esse é um aparelho de densitometria óssea. Nós vamos avaliar o sítio de coluna lombar e também o sítio de quadril e colo de fêmur, tá? Por que aquele paciente não conseguiu realizar, né, a densitometria óssea inicialmente? Porque os aparelhos, eles têm um limite de peso, porém, quando isso acontece, ou quando o paciente tem alguma prótese no quadril, ou quando já fez alguma cirurgia na coluna, nós podemos optar pelo sítio de rádio distal, ou rádio 33, que são os 33% mais distal desse rádio, tá? E o resultado, ele vem dessa forma. A gente não precisa de laudo para entender a densitometria, tá? Ele vai vir com análise da coluna lombar, L1 a L4, então ele vai vir aí por vértebra separadamente, e vai vir a evolução também de L1 a L4. Ele vai dar a densidade mineral óssea, e vai dar aí o desvio padrão, que é o T-score, quando eu comparo com mesmo sexo no pico de massa óssea. Então, aqui, basicamente, ó, eu tenho uma paciente de 67 anos. Então, é uma paciente pós-menopausa, certo? Então, eu vou olhar o T-score. Se fosse uma paciente pré-menopausa ou um homem antes dos 50 anos, eu compararia com o mesmo sexo, mesma idade, Z-score, que não é o caso. Aqui, no sítio de coluna lombar, L1 a L4, nós temos um T-score de menos 4,9. Então, T-score menor ou igual a menos 2,5 é igual a osteoporose, tá? Aqui, avaliando o fêmur, tá? Tanto o colo do fêmur quanto o total. É a mesma paciente. Ah, não, aqui já é outra paciente, desculpa. 72 anos, sexo feminino, pós-menopausa, mulher pós-menopausa, T-score, tá? Então, colo de fêmur veio com o T-score, que é o desvio padrão menor do que 2,7, que é igual a osteoporose, e total menor do que 2,7, que é igual a osteoporose. Aqui a gente tem o rádio 33, que são os 33% mais distais desse rádio, tá bom? Que é um outro sítio que pode ser avaliado em situações em que eu não consigo avaliar tanto colo de fêmur quanto coluna lombar, que ele veio com um T-score de menos 5,7, tá? Então, aqui, provavelmente, a gente tem um comprometimento muito maior da densidade mineral óssea e factível a fratura, viu? Uma osteoporose. Os principais locais de fratura osteoporótica, realmente, em colo de fêmur, ele pode ser tanto em colo, quanto pode ser uma fratura intertrocantérica, tá? Fratura de úmero proximal, fratura de rádio distal, tá? Fratura por compressão, né? Muitas vezes a gente tem esmagamento, tem queda, né? Desse corpo vertebral, por exemplo, naquele paciente que fez uso de glicocorticoide, tá? É importante, muitas vezes, nessas situações, muitas vezes os pacientes, eles têm queixa de dor crônica a nível de coluna, tanto torácica quanto lombar.
e a dor chama atenção para a gente para a fratura. É claro que pode ser uma alteração muscular, né? A gente pode muitas vezes ter algumas outras doenças a nível de disco intervertebral, mas a gente não pode deixar de considerar que eu posso estar diante de uma fratura aí de corpo vertebral, principalmente quando eu tenho queda da altura desse paciente. Então, os pacientes com osteoporose, os pacientes com fragilidade, os idosos, eles devem ter aí a sua aferição de estatura realizada a cada consulta. Se tem uma queda de mais de 2 centímetros durante o acompanhamento, ou maior do que 4 centímetros com relação à altura quando tinha 25 anos de idade. A gente sabe que a partir dos 40 anos de idade, a cada 10 anos nós perdemos de 1 a 2 centímetros de altura, né? E quando essa perda ela é mais acentuada do que isso, principalmente quando tem uma queixa de dor importante, né? Em região de coluna torácica e lombar, é importante pesquisar, fazer essa pesquisa aí com uma radiografia, muitas vezes, para ver se realmente não teve uma fratura de corpo vertebral. Aqui é uma fratura de rádio distal, né? Muitas vezes o paciente que tem uma queda da própria altura, que faz o apoio realmente com o membro superior, é comum essa fratura. Aqui a gente tem 2 tipos de fratura a nível de fêmur, tanto a nível de colo de fêmur, né? Quanto uma fratura intertrocantérica, são 2 locais de fragilidade. E muitas vezes, não para diagnóstico, mas muitas vezes no acompanhamento dos pacientes, e naqueles pacientes que muitas vezes a gente tem dúvida se a medicação está realmente sendo eficaz, se o paciente está utilizando uma droga antirreabsortiva, nós podemos usar aí alguns marcadores de remodelação óssea, fazer a dosagem desses marcadores, para avaliar se seria necessário intervir ou não, e se a resposta tem sido satisfatória ou não. Nós temos alguns marcadores de reabsorção óssea, como o NTX e o CTX, e alguns marcadores de formação óssea, como o P1NP, e algumas enzimas osteoblásticas, como a fosfatase alcalina e a osteocalcina. Na verdade, esses marcadores, essas dosagens, elas não servem para diagnóstico, elas podem auxiliar numa decisão terapêutica, principalmente no holiday, naquela folga que a gente dá, do uso do bifosfonato, muito mais utilizado nos estudos, tá? E o uso na prática, ele é mais restrito, porque muitas vezes ele não vai mudar a história natural da doença, e muitas vezes isso vai causar um custo maior para o paciente e um custo maior a nível de saúde pública, tá certo? Mas teria o seu papel, talvez, na decisão terapêutica de troca de medicação, de avaliar realmente se a medicação tem sido eficaz, ou naquele período de folga do bifosfonato. Então, o tratamento, basicamente, né, para a gente finalizar, não medicamentoso, a gente deve desaconselhar aí tabagismo e etilismo, tá? Então, tanto o cigarro quanto o álcool, eles são tóxicos, o cigarro principalmente, porque ele faz uma hipóxia tecidual, aumentando a ação osteoclástica. E o tabagismo também, o cigarro, ele aumenta a velocidade de apoptose aí dos osteoblastos. Nós devemos reduzir fatores de risco, ter muito cuidado com o uso de medicamentos, anticonvulsivantes, glicocorticoides, heparina principalmente, né? Estimular, muitas vezes, a atividade física, tem que mexer o corpo, tá? O que vai fazer, a gente vai avaliar individualmente, mas vai precisar mexer o corpo, tá? E sempre priorizando aí um exercício que tenha algum impacto, né? E realizar prevenção de quedas, então, retirar tapete de casa, não andar descalço, não, quando for limpar a casa, não jogar água no chão, não jogar sabão no chão, que aumenta a chance de queda, né? Sempre que for subir e descer a escada, segurar no corrimão. Então, são orientações, muitas vezes, básicas, né? De muitas vezes dar uma mexida no banheiro desses pacientes, para que tenha mais apoio, né? Ter muito cuidado na hora do banho, ter muito cuidado com o uso de tapete dentro do lugar onde se toma banho, porque aumenta a chance de escorregar. E o tratamento medicamentoso, né? A suplementação de cálcio, lembrar que ela é sempre preferencialmente na dieta, mas algumas condições vão exigir uma suplementação aí à parte, né? Por medicamento, principalmente naqueles pacientes que têm
alguma cirurgia desabsortiva, que fizeram bariátrica, naqueles pacientes que já têm, muitas vezes, uma intolerância ao uso de alimentos com cálcio, como uma intolerância à lactose. Então, a gente deve considerar, muitas vezes, aí o uso de uma suplementação a mais de cálcio fora a dieta. Tá? Mas existem alguns leites suplementados também. Às vezes o paciente ele não gosta muito porque ele não tem o hábito, né? Mas o leite e os derivados, eles são os produtos mais ricos, né, em cálcio. Então a gente tem, não estou fazendo propaganda não, viu? A gente tem, por exemplo, o leite molíco, que cada porção tem 500 miligramas de cálcio, então se você consegue colocar 2 vezes na dieta do paciente, você já consegue melhorar muito a ingesta de cálcio. Sem ter que oferecer mais um comprimido, principalmente porque muitas vezes esses pacientes, eles já são polimedicados, né, já têm múltiplas comorbidades. Suplementação da vitamina D, então a orientação, né, nesses pacientes de risco, manter níveis de vitamina D a partir de 30, né, só tem que ter muito cuidado para não causar, muitas vezes, intoxicação pela vitamina D, então níveis basicamente de 1.000 a 2.000 unidades para manutenção, e quando precisa fazer uma dose de ataque, quando essa vitamina D está mais baixa, uma deficiência ou uma insuficiência, pode fazer uso de 7.000 diário por até 8 semanas, tá certo? Depois a gente retorna com o uso da vitamina D, dose de manutenção, 1.000 a 2.000 unidades por dia. Existe a orientação também para manutenção de 15 a 20 minutinhos de sol, tá? Com membros descobertos, o ideal é que não utilize protetor nos membros, que o protetor ele diminui um pouco a absorção dessa vitamina D, a conversão da vitamina D a nível tecidual. Tá? E nós temos aí o tratamento com algumas drogas, nós falamos aí dessa droga que é mais prescrita hoje para osteoporose, que são os bifosfonatos, que são drogas antirreabsortivas, né? A terapia de reposição hormonal, pensando que o estrógeno é realmente uma droga anabólica ao osso, ela aumenta a meia-vida do osteoblasto, né? E diminui a estimulação osteoclástica, então o estrógeno ele tem uma ação muito benéfica ao osso, só que eu até coloquei como interrogação, por quê? O estrógeno ele não pode ser utilizado, a terapia de reposição hormonal, ela não pode ser utilizada e não deve ser utilizada como tratamento da osteoporose por si só, porém, num contexto em que a mulher teria uma indicação de realizar uma terapia de reposição hormonal por outros motivos, muitas vezes sinais e sintomas relacionados ao hipoestrogenismo, sem dúvida esse estrógeno teria benefício na massa óssea, mas somente pela massa óssea não deve ser prescrito, tá? Nós temos os moduladores seletivos dos receptores do estrogênio, como o raloxifeno, que também é uma opção no tratamento da osteoporose pós-menopausa das mulheres, tá? Nós temos o denosumab, que nós falamos também em relação a osteoporose secundária, ao tratamento da osteoporose secundária por uso de glicocorticoide, mas também é uma opção em outras causas de osteoporose. O denosumab é um anticorpo monoclonal, que é uma droga antirreabsortiva, porque ela vai bloquear aí o rank ligante, não deixando que esse rank ligante se ligue ao seu receptor no osteoclasto, fazendo com que ele se diferencie e que seja ativado aumentando a reabsorção. Então, é uma droga antirreabsortiva, tá? É uma droga que é feita por via subcutânea, uma dose a cada 6 meses. E a teriparatida é uma droga formadora óssea, ao contrário aí do bifosfonato, do denosumab, é uma droga que tem uma ação formadora, tá? É um análogo, basicamente, do PTH, é um análogo recombinante do PTH, que tem uma ação principalmente aí estimulando os osteoblastos, então estimulando a formação óssea, tá bom? É uma droga que na prática ela é cara, né?
mas que a gente consegue ter um bom efeito dessa medicação, principalmente naqueles casos de uma osteoporose mais grave, tá? Em que o paciente teve uma perda muito importante de massa óssea. E é uma droga que muitas vezes pode ser utilizada, que ao ser utilizada, a gente só tem segurança de utilizar por 2 anos, tá? Porque em ratos aumentou o risco de osteosarcoma. Então, a gente só poderia utilizar por 2 anos. Então, a gente utiliza como uma droga formadora óssea por 2 anos, e depois a próxima opção seria iniciar logo um bifosfonato, que é uma droga antirreabsortiva, ou até um denosumab, tá? Para tentar manter essa formação durante esses 2 anos de uso da droga. E nós temos como uma droga mais nova, que é o romosozumab, que é um inibidor da esclerostina, que é uma droga que hoje já está aprovada para uso na osteoporose pós-menopausa, até com uma opção, além do bifosfonato, do denosumab, tá? Porém, é uma droga que aumentou o risco cardiovascular, né? Então, a gente deve até considerar se vale ou se não vale a pena utilizar, mas seria aí uma outra opção nos casos em que a gente muitas vezes fica sem droga para ser utilizada, né? Para finalizar, né, crianças e adolescentes podem ter osteoporose? Sim, né? Mas isso é um motivo para uma próxima aula. E as principais causas de osteoporose nas crianças e adolescentes, né? Sem dúvida, é a osteogênese imperfeita, que é uma doença rara, também chamada de doença dos ossos de vidro, em que tem múltiplas fraturas durante a infância, que geralmente nós temos aí algumas doenças, alterações genéticas, né, que cursam com a osteogênese, que são mais graves, que cursam até com morte fetal intraútero, mas alguns casos mais leves, que os indivíduos fraturam muito durante a infância, adolescência, muitas vezes provocando algumas deformidades, mas que durante a vida adulta essa massa óssea fica mais estável. Nós temos também a osteoporose juvenil idiopática, e não podemos descartar sempre nas crianças com fragilidade óssea o uso de medicamentos, tá? Principalmente aí o uso de glicocorticoides, por doenças respiratórias, muitas vezes, ou por doenças dermatológicas. Lembrar que o objetivo do tratamento da osteoporose é sempre romper o ciclo vicioso, tá? Por quê? O que acontece? Esse paciente, ele fratura, aí ele fica imobilizado, fica em cima de uma cama, e aí essa massa óssea, ele acaba tendo uma maior perda de massa óssea, certo? Com isso, ele fratura novamente, e cada vez que houver uma imobilização e uma fratura, esse paciente, ele se torna mais frágil, tá? Então, o objetivo é diminuir sempre o número de fraturas e possibilitar o quanto antes uma deambulação, tá certo? E lembrar que nós falamos basicamente aí de algumas formas de tratamento, algumas drogas, né? Mas lembrar que o tratamento não farmacológico, ele é para todos, e que o tratamento, ele começa desde a geração fetal, com o aumento da oferta e da ingesta de cálcio, e uma boa suplementação, uma boa oferta de vitamina D naquela paciente que está gestante. Importante também que no período da puberdade seja incentivado o consumo de cálcio, não necessariamente que tenha uma suplementação, mas que seja incentivado o consumo na dieta, né, de cálcio para essas crianças, para que consigam realmente fazer um pico de massa óssea adequado, né, durante 20 e 30 anos, e a gente tenha menor prejuízo com a queda de massa óssea com o passar da idade e as alterações hormonais que acontecem principalmente pós-menopausa na mulher, tá? Eu encerro por aqui e fico à disposição aí para qualquer questionamento. Eu agradeço a presença de todos. E agora a gente vai responder algumas dúvidas. Tudo bem, certo. doutora? Certo. Adalberto perguntou assim: se mesmo após
Desculpa, eu não estou ouvindo. Eu acho que deu uma travada, doutora, eu vou Tá, repetir. joia. Se mesmo após 10 anos de uso de bifosfonato não ocorrer ganho de massa óssea para atingir os níveis normais, qual a melhor conduta a ser tomada? Tá, deixa eu ver se eu entendi. É porque tá com muito eco, viu, Jorge? Mas, inicialmente, a primeira droga prescrita realmente é o bifosfonato, que é um antirreabsortivo, tá? E a gente utiliza a densitometria óssea para fazer o acompanhamento dessa densidade mineral óssea. Então, o bifosfonato ele é utilizado não para ter ganho de massa óssea. Não está perdendo, está inibindo a reabsorção, a gente já consegue um efeito aí bom, já é um bom resultado com a droga. Mas é claro que se continua perdendo massa óssea, em até 2 anos eu tenho que reavaliar esse tratamento. Então, ou o paciente não está utilizando a droga, ou a droga não está sendo eficaz. Vale a pena usar, por exemplo, um marcador de remodelação óssea? Para entender se mesmo usando uma droga antirreabsortiva, ele continua reabsorvendo, continua a ter um alto índice de reabsorção óssea, para eu modificar essa droga. E aí sim, eu não preciso esperar 10 anos, tá? Então, eu iniciei a medicação, em 1 ano eu repito essa densitometria óssea, tá? Em até 2 anos eu tenho que realmente tomar uma atitude, ou eu vou manter, ou eu vou trocar. A troca, ela pode ser feita, por exemplo, por outra droga antirreabsortiva, como o denosumab, por uma droga formadora óssea também, como a teriparatida, tá? Mas numa situação em que o paciente evolui bem, com 5 anos eu vou interromper o uso, tá? E nesses próximos 2 anos do uso de bifosfonato, esse paciente ainda está sob a ação da droga, tá? Esse bifosfonato, ele gruda na matriz óssea, ele se deposita nesses cristais de hidroxiapatita e ele continua agindo nesses 2 próximos anos que eu dei o holiday, que eu dei essa folga, tá bom? Agora, se ele teve fratura nesse período, que eu vou manter por 10 anos, tá? E se eu mantive por 10 anos, em 10 anos eu tenho que parar, eu não posso manter. E aí, ou eu vou para outra droga antirreabsortiva, como o denosumab, ou eu posso fazer a opção também por uma droga formadora óssea, que seria uma excelente opção, tá? Como a teriparatida. Respondi? A outra pergunta é como fazer com os portadores de osteoporose intolerantes à lactose? Intolerantes à lactose. E no caso de pacientes veganos, existe algum cuidado especial? Tá. Então, nos pacientes que têm uma intolerância à lactose, primeiro, nós temos aí, é porque a principal oferta de cálcio na dieta é pelo leite e derivados, né? Os laticínios no geral, em que a gente tem uma grande oferta e com custo muito baixo. Porém, nos pacientes que são intolerantes à lactose, eles podem utilizar os produtos sem lactose ou podem usar a lactose e continuar aí tendo uma ingesta adequada de leite e derivados. Isso não é um problema. Agora, naqueles pacientes que, por exemplo, têm uma alergia à proteína do leite de vaca, aí fica um pouco mais difícil, tá? Então, a gente teria que muitas vezes escapar para outro tipo de leite com suplementação. Nós temos leite de soja, leite de amêndoa, tem uma variedade enorme de leite com suplementação de cálcio nesses leites, tá? Ou, numa situação em que o paciente não consegue tomar nada, sim, seria uma opção fazer a suplementação aí por meio de comprimidos, né? O ideal é de 1.000 a 1.500 miligramas por dia. Os vegetais, muitas vezes a gente tem uma baixa disponibilidade de cálcio, mas a gente tem alguns vegetais que são ricos em cálcio. Por exemplo, brócolis, um vegetal ok. Muitas vezes eles fazem, principalmente para uma população mais pobre, né, que não consegue muitas vezes comprar alguns alimentos, eles fazem uma farinha com a casca de ovo, que é super rica em cálcio, e acrescenta na dieta. Então, nós temos outras opções. Mas nos pacientes veganos, então que eles não fazem ingesta de leite e derivados, sim, a gente orientaria aí uma suplementação nos pacientes com fragilidade óssea. Se for só durante a vida do paciente, ou durante, por exemplo, muitas vezes a puberdade, pode ser orientado aí adequadamente, talvez com um bom nutricionista que faça muito bem a parte de veganismo. Sim, pode ser orientado uma ingesta, aumentar a ingesta de alguns alimentos.
Mas nos pacientes já com fragilidade óssea, sim, nesses pacientes estaria indicada a suplementação aí com cálcio por meio de comprimido. Ah, uma outra coisa, só uma outra coisa. Em relação à suplementação de vitamina D também, né? A gente tem a D3 e a D2, o colecalciferol e o ergocalciferol. Então, o colecalciferol, ele é derivado animal, então os veganos também não tomam, né? Então, teria que fazer uma suplementação às custas, muitas vezes, do ergocalciferol, quando a gente precisa suplementar a vitamina D nos veganos. É claro que muitos veganos não sabem disso e acabam tomando o colecalciferol, mas é importante fazer essa orientação naqueles pacientes que informam que são veganos. Ótimo. A próxima pergunta diz assim, doutora, deve-se orientar terapia de reposição hormonal na menopausa precoce para prevenir perda óssea? Sim, na menopausa precoce, então, quando essa paciente ela evolui com hipoestrogenismo antes dos 40 anos, sim, está indicada a terapia de reposição hormonal pela menopausa precoce. Não tenha dúvida que isso vai ter um efeito muito bom a nível ósseo, um efeito metabólico, um efeito anabólico a nível ósseo, tá? Mas o objetivo não é só pensando na massa óssea, e sim na menopausa precoce e todos os outros prejuízos que essa mulher pode ter aí por ter tido essa menopausa precocemente, tá? Agora, se a menopausa acontece numa idade habitual, entre 45 e 55 anos, né, geralmente ali em torno dos 50 anos, a terapia de reposição hormonal ela não pode vir apenas com o objetivo de melhorar a massa óssea, mas ela pode sim entrar num contexto. Se já tinha indicação da terapia de reposição hormonal pelo hipoestrogenismo e sintomas dessa mulher, e se não houver contraindicação, sim, isso melhoraria a massa óssea também. A outra pergunta diz assim, doutora, o Frax se faz para todos com osteopenia? Bom, na verdade, o Frax, ele é um instrumento que pode ser utilizado, né, nesses pacientes com osteopenia, principalmente quando a gente fica em dúvida se vale ou se não vale a pena realizar o tratamento. Então, que ele pode ser feito em todo paciente com osteopenia, pode, né? Mas lembrar que a osteopenia é um diagnóstico que é dado nos homens a partir dos 50 anos e nas mulheres pós-menopausa, tá? Então, a partir dessa idade, sim, a gente pode utilizar aí o Frax para todos esses pacientes na decisão terapêutica, no cálculo do risco e na decisão terapêutica. Lucas Cabet perguntou, professora, alguns médicos defendem a suplementação de vitamina K em conjunto com cálcio e vitamina D. Qual a explicação para isso? Na verdade, exatamente em relação ao risco cardiovascular. Muito se discute sobre isso, nós temos alguns trabalhos, na verdade, quando o representante vem e traz para a gente a suplementação de cálcio com vitamina D, com vitamina K, com magnésio, eles sempre falam que tem múltiplos trabalhos já mostrando benefício. Nós não temos nenhum trabalho importante, tá, que mostre que realmente o uso da vitamina K diminuiria o risco cardiovascular nesses pacientes que a gente está fazendo a suplementação de cálcio, que esse seria o objetivo, tá? De reduzir o risco cardiovascular desses pacientes que precisam de uma suplementação de cálcio. É uma opção, tá? Mas lembrar que a primeira opção é sempre por meio da alimentação e não procurar logo um medicamento, entendeu? Até porque muitas vezes esse paciente, ele já está polimedicado, ele já tem um monte de efeito colateral e se eu iniciar uma suplementação de cálcio, eu vou acabar causando muito mais efeito adverso. Quando essa vitamina K, ela vem separada, então seria mais um comprimido, tá? Então esse seria o objetivo, mas não tem nenhum estudo robusto realmente que mostre aí que eu teria segurança cardiovascular com a suplementação de cálcio quando eu incluo a vitamina K. Alisson perguntou. Você falou que os sítios de instalação mais comuns da osteoporose são coluna, punho e quadril. Mas por que na DO não há valores direcionados para esses ossos? Desculpa, coluna, eu não entendi direito, desculpa. Você falou que os sítios de instalação mais comuns da osteoporose são coluna, punho e quadril. Mas por que na DO não há valores direcionados para esses ossos?
Tá, na verdade, a gente tem na coluna, né, a gente tem coluna lombar, de L1 a L4, e no quadril a gente avalia a região de maior fragilidade, que é a região de fêmur, principalmente de colo de fêmur. E de rádio distal, nós temos o rádio 33, né, que é o sítio que é avaliado muitas vezes quando a gente tem indisponibilidade de avaliar tanto coluna lombar quanto aí a região de colo de fêmur. Porque quando a gente fala quadril, né, na verdade, a região de maior fragilidade é a região de fêmur, de colo de fêmur e de região intertrocantérica, tá bom? Eu acho que talvez eu não tenha explicado bem. O que nós não temos, na verdade, é porque não pegou, na verdade, é fazer a avaliação de um número proximal, né? Então, eles até tentaram colocar como um sítio a ser avaliado, mas não pegou muito na prática, tá? Mas é uma região de fragilidade, sim, também, um número proximal. Bom, doutora, a última pergunta diz assim: pacientes com osteogênese imperfeita em fase estável necessitam fazer tratamento para a prevenção de osteoporose futura? Sim, na verdade, são pacientes que já têm uma fragilidade óssea, né? Então, mesmo que estejam numa fase estável, é muito importante que façam realmente, que ofereçam substrato para esse osso, principalmente cálcio e vitamina D, né? Cálcio preferencialmente na dieta, a vitamina D deve ser avaliada principalmente utilizando a dosagem, né? O estímulo à atividade física, só que a gente tem que ter cuidado muitas vezes esses pacientes na vida adulta, eles já têm algumas deformidades ósseas, que muitas vezes dificultam a realização de um exercício físico, ou que aumentam a chance de queda, né? Aumentando até a chance de fratura. Então, o fortalecimento muscular é muito importante, exercícios de equilíbrio são importantes, e sim, esses pacientes, eles precisam ter um acompanhamento, tá? Por quê? Porque eles já têm uma fragilidade, e com a idade aumentaria a chance aí de ter a fragilidade pela própria idade, né, pela osteoporose por si só, aumentando ainda mais o risco de fratura. Então, é importante o acompanhamento e principalmente as medidas não farmacológicas, porque muitas vezes esses pacientes na idade adulta, estão com 20, 30, 40 anos, não vão precisar de medicação propriamente, mas eles precisam tirar outros fatores de risco, tá? E muitas vezes tem uma mudança de hábito no geral, com o objetivo aí de manutenção e ganho de massa óssea. Mais alguma coisa? Bom, essa foi a última pergunta. Gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer a doutora Ana. Foi incrível a palestra, tenho certeza que foi muito bem aproveitada por todos nós. Pessoal, não esqueçam de assinar a lista de frequência para garantir a certificação e não errem o CPF de maneira alguma. Tá. Obrigado. Eu agradeço, viu? Boa tarde a todos e qualquer coisa eu fico à disposição, tá bom? Tchau, tchau.